E aí, galerinha do YouTube, já se inscreva no canal, né? Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue nas redes sociais, né? Em todas as suas redes sociais. E vamos aqui, né? O erro de Moro pode anular a condenação de Lula, né? Hashtag Deus em primeiro lugar. Voltamos já já, roda a vinheta. Pois é, esse erro de Moro e Dallagnol pode anular a condenação de Lula, segundo os juristas, né? Os juristas afirmam que se ficar comprovado que Moro foi parcial enquanto atuava como juiz e estava à frente da Operação Lava Jato, Lula e algumas outras pessoas podem serem absolvidas. A velocidade de Moro em querer prender Lula e outras pessoas pode anular o processo, já que um juiz não pode ser parcial e nem se meter em questões com base em interesses próprios. O juiz só deve analisar o processo e julgar e agir segundo as leis, e não em benefício próprio. Esses áudios não poderiam vir em melhor hora, né? A própria direita ficou em xeque em tal situação. Como a mãe já dizia, né? O apressado come cru. O STF pode pegar esse caso para julgar e talvez anular o processo. Já que não esperamos nada de bom da justiça, pelo menos dessa vez eles deveriam fazer o correto, dando a liberdade de Lula, né? Muita água ainda irá rolar. Lula está tranquilo e vai sim provar sua inocência, né? A conversa envolvendo Dallagnol e Moro pode ser a peça para a liberdade de Lula desmontar o PowerPoint de Dallagnol, né? Esse PowerPoint ridículo de Dallagnol que não tem nada a ver. O quebra-cabeça está sendo montado aos poucos, peça por peça, até pessoas da direita estão tomando outro rumo e vendo que de fato as provas contra Lula não se sustentam. Lula foi vítima de uma armadilha da grande mídia, com parte das pessoas da justiça e de políticos da direita. Lula não importa onde esteja, sempre será a voz do povo. Lula é o povo, sabe conversar com carinho e amor com todos, né? A gente vai analisando alguns pontos aí, né? O erro de Moro pode anular a condenação de Lula, né? Porque, tipo assim, Moro foi um pouco apressado, né? Ele estava muito ansioso em querer prender Lula, né? E outras pessoas, e acabou cometendo erro, né? Onde ficou gravado aí, né? Esses áudios, onde ele pede para Dallagnol, né? Apressar o caso aí da Operação Lava Jato, né? Então, isso assim, ele acaba dizendo, não é tempo demais que a Lava Jato, né, está sem fazer alguma operação, né, sem fazer alguma coisa. Então, quando ele quer adiantar, né, os procedimentos da Lava Jato, isso acabou acarretando um erro muito grande para ele, porque gerou uma dúvida grande aí, né? Será que ele foi parcial, né, nesse caso, né? Em querer adiantar o processo, porque todos nós sabemos que o objetivo dele e de Dallagnol e dos demais era Lula, né? Eles não estavam muito aí preocupados com outras pessoas, de certa forma, mas o objetivo deles era Lula, eles queriam Lula, entendeu? Então, esse erro dele, de Moro, pode anular a condenação de Lula agora, né? Já que se ficar comprovado 100% essa junção, né? Se ficar comprovado, não, a gente já sabe que ficou comprovado, né? Mas se a justiça, né, o STF julgar e eles acharem que foi um erro, né, de Moro em se tornar partidário, né, nesse ponto aí, né, onde ele adiantou o processo, né, quis adiantar o processo, então o caso de Lula vai ficar viciado, ou seja, não terá nenhuma procedência e tem que ser anulado, né? Vários blogs de plantão, né, e outros sites e vários canais aí no YouTube já começam a falar que esse erro aí de Moro, né, esse adiantamento de Moro nos áudios em querer adiantar o processo pode muito bem acabar anulando o processo, né, a condenação contra o ex-presidente Lula, né? Porque até agora eles não conseguiram apresentar provas concretas, né? O que viu foi uma velocidade realmente da justiça em querer colocar alguém porque eles estavam com medo do Lula voltar ao poder, né? Ou o PT voltar ao poder. Porque isso era o que era óbvio, né? Lula voltaria tranquilo ao poder, ganharia tranquilo as eleições.
mas o medo deles, das pessoas, né, da justiça, dos demais, porque o juiz ele não pode agir em vontade própria, né? A lei diz que o juiz e os demais eles têm que agir em acordo com a lei, em acordo com a Constituição, de acordo com o que manda e determina a lei. Você não pode, porque eu não gosto de uma pessoa, eu vou condenar aquela pessoa. Não. Porque eu não gosto de fulano, eu não vou julgar o processo dele. Não. O juiz, ele, independente do que ele goste ou não, ele tem que gostar da lei, ele tem que analisar a lei. É a lei que tem que valer para o juiz, é a justiça que tem que valer para ele, é os pontos, é os artigos, né? As principais linhas da lei que tem que importar para o juiz. O juiz ele não tem que fazer a mistura das coisas. Então, se ficar comprovado que ele e Dallagnol agiram em benefícios próprios, né, e da opinião pública e não de acordo com a lei, com certeza essa condenação do ex-presidente Lula será anulada. Ela tem que ser anulada, porque ainda nem vi alguma coisa sobre Reinaldo e outros blogueiros e outras pessoas aí, mas eles vão ter a mesma observação que eu, a mesma opinião que eu, né? Esse erro de Moro tem que anular essa condenação de Lula, porque ficou claro assim pelos áudios que a The Intercept Brasil disse ter, né? E com certeza tem, que eles me vão falar um negócio desse sem ter os áudios, e com certeza tem porque os próprios procuradores, né, o próprio juiz não negou, né, que a conversa tenha existido. Ou seja, se o The Intercept Brasil tem essa gravação e jogou isso na mídia e o juiz e os procuradores não falaram nada que não era verdade, então com certeza a gravação é verdade. Então vai ficar claro aí, provado que Moro errou junto com Dallagnol, né, em querer adiantar o processo. Então quando ele erra, essa condenação possivelmente tem que ser anulada, né? Se não for anulada, é uma palhaçada no Brasil, uma palhaçada que acontece porque o juiz ele não pode agir jamais de interesse próprio, ou em benefício próprio ou em opinião própria. Vamos supor que eu seja um juiz federal, né? E eu não gosto de determinada pessoa. Eu não posso julgar aquela pessoa porque eu não gosto dela, não. Eu tenho que julgar amparado pela lei, observando a lei, a Constituição. Então, se Moro adiantou o processo e acabou atrapalhando nas eleições, tanto do ex-presidente Lula como de Haddad, né, e de demais pessoas, então esse processo todo ele tem que ser anulado. Ele tem que ser anulado, ele não pode subsistir, ele não pode dar continuidade, já que houve esse equívoco, houve esse erro da justiça em querer adiantar o processo. E eu espero, né, que o STF julgue a procedência desse caso o mais rápido possível, né, e tome uma decisão favorável a Lula, porque não tem cabimento. Temer vai preso, é solto, a galera toda aí está solto, não, mas Lula tem que pagar, Lula tem que ficar preso, né? Eles deixam Lula preso, não libertam o ex-presidente Lula, mesmo sem provas concretas, mesmo com todos os erros da justiça, já foram mostrados até aqui, né, por outros blogueiros, juristas, né? E os próprios juristas afirmam, né, que se ficar comprovado que Moro foi parcial, enquanto atuava como juiz e à frente da Operação Lava Jato, Lula e algumas outras pessoas podem ser absolvidas, porque é o que deve ser, é o que deve acontecer, entendeu? O erro dele pode acabar causando essa absolvição de Lula e de demais candidatos. Então, por isso que a gente aponta por esse lado aí, né? Não tem cabimento nenhum, o Lula ainda está preso com todo esse erro, com toda essa arbitrariedade da justiça. É isso aí, pessoal. Hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês, a graça e a paz. Deixe a opinião de vocês aí embaixo, porque é muito importante, né? Comente mesmo, para a gente poder debater. Se você concorda ou discorda, não importa. O importante é que respeite, né? Não venha desrespeitar nos comentários. Mas mesmo que você não concorde com o nosso tema, com o nosso artigo, deixe nos comentários aí para a gente poder estar debatendo, né? E estar tentando te convencer do contrário.
E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. A graça e a paz.